Hoje o papo é entre duas ginecologistas que acreditam em algo muito parecido, que a saúde da mulher não pode ser fragmentada, que o corpo feminino é um sistema complexo que muda, se adapta e precisa ser compreendido com profundidade. Por isso, eu convidei uma colega incrível, de quem eu compartilho muito as minhas pacientes, o nosso conhecimento e os nossos propósitos. A doutora Melissa Diesel, ela tem formação e especialista em ecografia ginecológica, especializada na mulher, e muito conhecimento, muita expertise de vários anos em ultrassonografia para o diagnóstico de endometriose. Melissa, estou muito feliz da gente estar aqui, mais uma vez juntas, compartilhando desse toque e levando informação para as nossas pacientes, e informação e conteúdo sempre é bom. Obrigada, Mari, obrigada pela oportunidade. Eu estou muito feliz, porque a gente está um pouquinho afastada, né? A Mari me abandonou nos exames, mas a gente tem compartilhado pacientes, principalmente da parte de reprodução, né, Mari, de endometriose. Então é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que a gente adora, né, amiga? Adoramos. É um propósito que a gente tem há muitos anos, Uhum. né, que a gente trouxe para Santa Maria. Eu e a Melissa, nós somos pioneiras em Santa Maria no diagnóstico e com exames especializados em endometriose, né, Exatamente, e que 10 anos, né, Mari, falando sobre 10 anos fazendo esse exame, né, que é um exame, esse ano vai fazer 11, na verdade, né, então a gente tem bastante experiência, a gente teve um começo ali que foi bastante devagar, mas hoje a gente tem bastante, tá bem acreditada nesse ramo e que se tornou um exame imprescindível para o diagnóstico das mulheres com infertilidade, e né. muito legal que a gente compactuou desse objetivo, Sim, a gente não né. desistiu. Quando a gente viu que tinha uma luz, a gente foi atrás, a gente fez o curso, a gente fez a formação, mas que, olha só, demorou muitos anos para outros colegas se darem conta da importância do diagnóstico precoce da endometriose, Exatamente. né. Então isso vem de encontro à primeira pergunta que a gente vai desenvolver aqui: que tu entende? Por que ainda demora tanto para uma mulher, ou uma menina, ou uma jovem, como a gente queira, ser diagnosticada corretamente de endometriose? O que Eu acho acontece? que esse é isso que a gente vem falando, né, eu acho que falta um profissional com esse olhar que tu tem, né, de buscar, olhando para uma paciente que vai muito além de simplesmente uma rotina básica de consulta, né. E quando a gente fala em paciente com endometriose, a paciente não precisa ter só infertilidade, né. A gente sabe que muitas são assintomáticas e tem. Então eu acho que falta esse olhar, falta que infelizmente não são todas as pacientes que têm acesso a um profissional com essa capacitação, em fazer esses pedidos de exames, né, e buscar um exame especializado para fazer um diagnóstico precoce. Infelizmente, o tempo de diagnóstico hoje é 7 anos, né, entre a paciente começar a ter sintomas e ter esse diagnóstico, então, né, É muito tempo, é né? muito tempo. É muito tempo, é muito sofrimento, né? E as pacientes, chega a ser, assim, eu sempre me desculpo por ter sido ginecologista num momento que a gente não pensava nisso, Uhum. mas as pacientes negligenciada muitas vezes a queixa. Então hoje a normalização da cólica, né, então o sentir dor, parece que para a mulher sentir dor é normal, e Exatamente. todo que é tipo de dor, né. Uhum. Então, não podemos mais normalizar a dor e correr atrás. Assim, dentro da consulta que hoje eu prezo e eu não fico presa a tempo de consulta, eu acho que isso é muito importante e eu sei que tu também não fica preso Uhum. aos teus exames, ao tempo do exame, Uhum. né, tu preza pela qualidade, não pelo tempo, pela correria, né. Quando tu Exatamente. tá fazendo uma paciente ou fazendo uma investigação de endometriose, a gente precisa aprender a ouvir. Exatamente, não tem como fazer tanto a consulta quanto o exame fazer em 5 minutos. O exame, assim como a consulta, ele tem um tempo individual, É. né. Não tem, a gente mais ou menos tem uma noção, mas é muito divergente do que a paciente tem, do que a gente vai encontrar, da queixa que a paciente tem, porque é exatamente isso, né, a mulher, ela e muitas vezes a gente faz esse diagnóstico e a paciente diz: "Ai, graças a Deus eu tenho alguma coisa".
né? Porque todo mundo achava que eu era louca, É. todo mundo achava que eu era, né, que eu inventava, né? E isso é muito triste, porque já era como tu falaste, assim, é, é um, não pode normalizar a dor na É, mulher, é. né? E Sentir parece dor que é não uma é normal. tendência, né? É, Até assim, infelizmente, alguns colegas, vamos dizer assim, e como ginecologista, eu acho que eu tenho esse comprometimento da gente aprender a ouvir as queixas das pacientes, a ouvir no entrelinhas, né? é. A gente dá a oportunidade da paciente falar Uhum. sobre a dor na relação sexual. Uhum. É um tabu, É, né? O ginecologista, eu como gineco, e eu me culpo por isso, e hoje, como a gente tem como resolver essas questões, eu, a- eu fugia uhum. da pergunta de perguntar para a paciente se ela tinha dor na relação, ou se ela sentia prazer na relação. Era uma pergunta que a gente fugia. Por quê? Exatamente. Porque não tinha o que fazer, não tinha como resolver o problema da paciente. Então, graças a Deus, isso está mudando, né? Exatamente, Muito aí bom. buscar a causa, buscar para poder proporcionar o tratamento adequado, né? Próxima pergunta, eu acho que é bem interessante para a gente evoluir ela aqui. Se existe uma relação, e a gente sabe que sim, né? Entre endometriose e infertilidade, né? E quando que é a hora da gente acender esse alerta? Quando que é a hora da gente dizer, opa, o que que a gente faz? Eu acho que isso é fundamental, né? Porque o que que tem acontecido hoje? As mulheres estão engravidando mais tarde, isso é uma tendência, né? Então, muitas vezes a paciente vai pensar lá na frente em ter filho e ela não tem nenhum diagnóstico ainda, né? Então, eu penso assim e é o que a literatura vem mostrando, que a paciente, ela pode fazer a sua investigação de fertilidade, né? Ela não precisa chegar no diagnóstico de infertilidade para buscar. Então, muitas vezes a paciente, eu fico feliz. Essa semana eu tive uma paciente novinha, de 21 anos, se não me engano, que veio porque ela queria fazer um exame para ver se ela estava Pode ter bem, filho. se ela pode ter filho. E aí entra essa questão que tu falaste, né? A gente falou muitas vezes para a paciente, não existe esse exame. E hoje a gente sabe que o ultrassom ele alcança muita coisa. Uhum. Ele alcança uma reserva ovariana. Então, se a paciente tem endometriose, ela tem um ováriozinho pior, possivelmente, tem que avaliar. Tem que ver, né, Mari? Tem que olhar a cavidade do útero, tem que olhar a trompa. Tu consegue ver, fazer essa avaliação toda no ultrassom, Uhum. né? Então, existe uma busca de fertilidade na imagem que a gente não tinha, né? Então, a endometriose, como ela faz essa piora da cavidade, do ovário, a paciente pode buscar o diagnóstico antes de ter sintoma, né? Então, assim, por que não investigar uma paciente jovem? E não deixar para investigar só quando chegou lá com 35, Exato. 38, que resolveu ter neném, não conseguiu engravidar, passou um ano, não consegue engravidar, já está considerada infértil, casal Uhum. infértil, aí vai buscar respostas, mas aí o que que pode ter acontecido? Já pode estar com a reserva ovariana Perdeu. baixa, É, e aí é mais um problema, né? exatamente. Além de ter uma patologia, ter alguma coisa que interfira na fertilidade, ela ainda já está com uma idade mais avançada. Exatamente. Então, eu acho que essa é a questão, né, Mari? E esse olhar o ginecologista tem que ter, né? A paciente tem 20 anos, não interessa. Ela talvez naquele momento ela não pense, mas será que ela não precisa investigar? Será que ela não pode pensar daqui a pouco numa coleta de óvulo, E né? saiu o trabalho agora essa semana, um trabalho bem quentinho, que onde responde sobre a melhor idade para congelar o óvulo, Olha né? só. Que antes tinha aquela que todo mundo falava, trintou, congelou. Uhum. Hoje é entre 20 e Olha 30 só. anos para te congelar óvulos. Por quê? Porque pode ser tarde. Tu não vai deixar para congelar óvulos com 35, que é o que acontece. Exato, e é o que acontece. Porque muitas vezes os próprios colegas não encaminham os pacientes, né? Poxa, custa olhar, ter esse olhar para a fertilidade, e se a paciente não tem projeto nenhum de engravidar, congela teus óvulos. Vai lá e Uhum. congela teus óvulos, sabe? Uhum. Porque aí isso tu consegue abreviar um monte de problemas, né? Exatamente. E Futuros. vai buscar um diagnóstico, né? Vai atrás de um diagnóstico. Exatamente. Isso é bem importante. Então, Melissa, me fala um pouquinho como é que é feito, como é que é feito esse ultrassom de endometriose, para quem que ele está indicado, né?
Dói, não dói? Quanto tempo leva? Porque muitas vezes a paciente chega com muito medo, muito temerosa desse exame. Me explica um pouquinho do ultrassom de endometriose. Então, o ultrassom da endometriose, ele exige um preparo, né, que esse preparo ele é mais leve que o preparo da colonoscopia, não é um preparo extremamente agressivo, mas a paciente tem que fazer, então, um dia antes uma certa dieta, usar um laxante e tem que colocar uma solução, um enema um pouquinho antes de fazer o exame, uns 30 minutos, uma hora antes. Aí ela vai vir, a gente sempre teve esse hábito, né, Mari, quando a gente fazia juntas, sentar, quando ela entra para fazer o exame, conversar, explicar para a paciente, entender a queixa dela. E eu costumo dizer muito isso, a gente sempre falou, né, Mari, que o quanto o ultrassom ele tem um diferencial em relação à ressonância de poder estar ali junto com a paciente. Então a gente pesquisa os pontos dolorosos, a gente consegue fazer a mobilização e buscar exatamente se existe correlação entre o que a gente está vendo e a queixa da paciente para E eu vou puxar justificar. um pouquinho a brasa pro nosso assado, porque a gente é gineco. O que que o gineco tem? O gineco ele tem esse olhar, É. né? Então, primeiro lugar, a suspeita, o diagnóstico é clínico, né? A Uhum. gente vai levantar essa suspeita e muitas vezes a paciente pode ser assintomática, né? Mas a gente tem que pensar na endometriose sempre e examinar o paciente. Uhum. Fazer o exame ginecológico, fazer o toque, o tentar buscar respostas, né. E durante o ultrassom, o que que tu tá dizendo? Exatamente, a gente faz Tem isso. que entender e é feito isso. Uhum. Tu vai raciocinando como ginecologista, ó, se eu tô com o aparelhinho aqui e tá doendo aqui, provavelmente tem lesão no ovário, no intestino. Então a gente consegue associar a clínica, os sintomas, correlacionar com o exame, com os achados, né. Exatamente. E a gente vai conversando, né, Mari? A gente, quantas vezes, quando a gente fazia, e hoje é o que eu faço, a paciente tem dor, a gente para um pouquinho. Aí, a parte mais, eu digo para elas, o mais chatinho é examinar o intestino, né? Tem ali um pouquinho mais, mas vai depender também do que a paciente tem. Às vezes ela tem uma lesão grande, claro que vai ter um pouco mais de desconforto, ela tem esse desconforto. Não tem como a gente tirar, né? Mas tudo é conversado. E aí entra a questão que tu falaste lá no início de não ter tempo. A gente não marca um tempo. Ah, eu tenho que acabar porque ele é um exame que ele é marcado com a gente deixa uma hora para conversar, né. Então isso faz com que a gente tenha tempo de fazer isso. Ah, tá com dor, aí às vezes a paciente encheu a bexiga, ela vai no banheiro esvaziar para não ficar desconfortável. Então a gente vai indo, vai conversando, olha o abdômen também, né, então faz por cima, faz por baixo. Melissa, tenta diagnosticar, assim, de uma maneira simples para as pacientes nos ouvirem, o que que é endometriose profunda? Então, a endometriose profunda é quando a gente tem implantes de células do endométrio, aquela camadinha interna do útero, que vão além de 5 milímetros, elas vão lá para dentro da barriga da paciente. A tua frase eu adoro, e elas gostam de músculo, né, Mari? Então elas Uhum. vão para o músculo da bexiga, para o músculo do intestino, para o músculo da parede abdominal. Então aonde tiver essa afinidade, se aí existem várias teorias do porquê que isso vai acontecer, mas onde tiver essa circulação toda linfática que for levando esse tecido todo, ela vai se acumular. Então existe a força da gravidade, por isso que geralmente as lesões elas vão ficar mais atrás do colo do útero, que é onde acumula mais esse líquido, né, são esses os achados que a gente tem buscado, né, hoje. E quando tu vai buscar uma endometriose profunda? Então já passou pelo gineco, já passou por mim, eu já suspeitei, ou a paciente tem infertilidade, está assintomática. O que que eu escolho? Eu vou pedir um exame para minha paciente. O que que é o melhor exame? Como é que como é que eu consigo optar por um ultrassom, por uma Uhum, ressonância, por uma colonoscopia, por uma videolaparoscopia? uhum. Que como é que para o paciente, assim, porque o paciente hoje vai buscar informação e vem tudo isso para ele. Tá, mas qual é que o meu gineco vai pedir? Tá, então o exame de primeira linha é o ultrassom transvaginal simples. Então o que que é o ideal hoje? Que a pessoa que está fazendo ultrassom transvaginal ali, ela busque já nesse exame uma informação. Então hoje a gente não admite só fazer um ultrassom para medir útero e ovários. A gente vai buscar através de manobras dinâmicas, através então dessa queixa. Por isso que é importante conversar com a paciente. Não achei nada nisso aí. Aí o exame
num segundo momento, ele vai ser o exame de mapeamento. Então, o diagnóstico pode ser feito no ultrassom transvaginal simples, mas ele deve ser confirmado por um mapeamento que vai dizer aonde está essa doença toda. Caso a paciente, então tem as contraindicações, o paciente não teve relação ainda, ela não tem como fazer ultrassom transvaginal. Aí, por exemplo, a ressonância passa a ser a primeira linha, Uhum. né? Não existe essa invasão, essa necessidade de fazer o ultrassom transvaginal ali, de colocar o aparelho pela via vaginal, que a paciente que é virgem não tem condições. Mas, claro, cada um tem né, as suas vantagens e desvantagens. No geral, o ultrassom transvaginal, ele consegue ver muito bem os principais locais onde existe o acometimento pela endometriose, né? Então, o fundo de saco ali, a região atrás do colo, principalmente atrás do colo do útero, que é onde mais acontece, né, Mari? E as manobras facilitam, né? Exatamente. Tu conseguir fazer uma visão real do que tá se mexendo conforme o que tu tá, o que É a diferente tua de uma mão foto. como É, profissional tá fazendo o exame, isso muda a figura de tu tá fazendo o exame estático, que é a com ressonância, certeza, né? com certeza. Comparando a ressonância, que também tem suas aplicabilidades, né? E acredito que os dois, um complemente o outro, né? Mas Exatamente. ambos têm que estar em mãos experientes. Exato, tem que ter uma curva de Tu tem aprendizado. que ter um N Uhum. de exames para te conseguir já. E hoje, com todo esse tempo, 10 anos a gente fazendo, existe ainda às vezes tem exames que a gente termina e ainda tem dúvida. É, E é importante ter é, dúvida, porque no momento que a gente acha que sabe tudo é porque a gente não sabe nada, é. A né? dúvida A leva a gente a dúvida vai investigar. atrás, é. É, daí- E uma coisa importante, assim, também, que eu acho que o ultrassom veio e que desde 2024 a gente tem falado muito é da endometriose superficial, né? Então, o ultrassom, ele veio mostrar um pouquinho mais o peritônio, a membraninha que recobre os Mas a órgãos. tecnologia mudou Fantástico, muito, né? Então fantástico. E hoje a ressonância ainda não tem essa sensibilidade tão boa para as endometrioses mais superficiais, né? Então, a própria gente, porque assim, ó, cada lugar que a endometriose se aloja, vamos dizer assim, ela tem um nome, né? Então a gente tem a endometriose profunda, a gente tem a endometriose ovariana, que é o endometrioma. Então tem a endometriose superficial para cada. E a gente tem uma irmãzinha dela, que é a adenomiose, que é uma endometriose, que é uma lesão também como a endometriose, uma doença inflamatória que acomete o músculo do útero. E o ultrassom hoje, com esse monte de critérios e cada vez mais a tecnologia melhorando. mas aí que tá, né, Mari? A importância de usar esses critérios que tu citou. Sim, Né? Porque senão tudo vira adenomiose, tudo vira Então a gente tem que ter muito cuidado, né? sim. Para não fazer também. Não é todo útero heterogêneo que é endometriose, que é a Exatamente. Então, adenomiose. por isso que tem que seguir os protocolos. E para isso a gente está sempre aí buscando, né, os estudos, trocando figurinhas, né, É. Mari? Sempre que sai um exame, um estudo novo sobre endometriose, tu me manda, É um eterno né? Então, aprendizado, né? é isso aí. E graças a Deus tem um monte de gente que pesquisa. Uhum. Só que a gente tem que sair da zona de conforto, É, né? E ir atrás. E olha, quando a gente começou, quando a gente fez o curso de endometriose, meu Deus, né? é, Ninguém pedia, gente. é. Ninguém pedia, ninguém dava crédito para esse exame, até porque na época o diagnóstico era feito por videolaparoscopia, Uhum. a famosa olhadinha, Uhum. né, que a pessoa suspeitava, ia lá e precisava fazer um procedimento cirúrgico invasivo ou minimamente invasivo para poder ver se tinha focos. Mas a videolaparoscopia, a diagnóstica, só vê focos visíveis na cavidade abdominal. Se tu tinha inervação, que é uma coisa que também hoje é extremamente É. nova, né, para pesquisar endometriose em nervos. Quando que a gente imaginou que a gente ia achar uma lesão num nervo? Meu Deus. Não, e lesões que, se a gente for mensurar, as superficiais é 1 milímetro, 2 milímetros. Não tem, a gente não É, consegue olhar, não vê isso. Se não tiver mapeado e documentado, passa despercebido na vídeo, né? As lesões essas que ficam atrás do peritônio, a gente sempre comenta, então atrás da membraninha que recobre, só se abrir numa vídeo convencional não se não se enxerga, enxerga. né? Lesões baixas de intestino, lesões de Então, reto. hoje a endometriose, ela é uma doença benigna, inflamatória, mas com comportamento maligno. É assim que eu explico para minhas pacientes. Uhum. Ela não é maligna, ela não vai te matar,
como um câncer, vamos dizer assim, Uhum. mas o comportamento dela é muito ruim. Ele é maligno, É. é uma doença do mal, né? Que vai precisar ser, e quanto mais precoce o diagnóstico, melhor, Hum. né? E ela vai invadindo, vai invadindo, vai invadindo, vai formando fibrose, e por ser uma doença inflamatória, até a gente fez um no ano passado, quando a gente teve no março da Uhum. endometriose ali, o março amarelo, né? Isso. Que a gente chamou um cardiologista, a gente chamou profissionais para falar a correlação da endometriose com outras doenças autoimunes, Uhum. porque ela também é uma doença autoimune, a correlação dela com doenças cardiovascular, com infarto, com problemas inflamatórios cardíacos, né? Isso aumenta em 24% de ter essas doenças cardíacas, né? Então, não é uma coisa que a gente, como profissional de saúde, tem que se fechar o olho, não ir atrás, né? Exatamente. Cabe a nós. Nosso papel é exatamente É. isso. Dentro da nossa próxima pergunta, essas pacientes estão, a gente já conseguiu fazer o diagnóstico, a gente já entendeu onde que a doença tá. Com que frequência depois do diagnóstico fez tratamento, que ela deve seguir fazendo esses exames diagnósticos? Como é que é o acompanhamento dessas pacientes com endometriose do ponto de vista de acompanhar a doença com o exame, principalmente com o ultrassom, Uhum. que é Vai depender um pouquinho também de qual é o tratamento, né? Se a gente for pensar que a paciente fez tratamento cirúrgico, daí a gente vai esperar um pouquinho, né? Qual é o problema da paciente fazer o tratamento cirúrgico e em seguida já fazer o ultrassom? São os achados falsos positivos. O que que é isso? Às vezes o que eu tô vendo é a cirurgia e não é doença nova, né? Então geralmente a gente espera 12 meses. O ideal é no mínimo 6, de 6 a 12. Agora, se a paciente optou por tratamento clínico, ou se foi, né, vocês trocaram uma figurinha e não precisa operar, a paciente e médico acham que não precisa. Aí o controle anual é interessante, não é obrigatório, não existe essa recomendação obrigatória, mas é interessante porque a gente sabe que se a paciente fez um tratamento super otimizado, fez tudo que a doutora Mari pediu, fez acompanhamento nutricional, perdeu peso, exercício, fez tudo direitinho, não vai sumir aquela lesão, né? Então muitas vezes a gente vê isso, né? A paciente com a expectativa chegou lá, a lesão diminuiu, mas a gente tem que pensar que não evoluiu também. Estacionou, a estacionou. paciente não está tendo lesões novas, não tem achados novos, né? Então, isso é uma coisa também para ser discutida com, às vezes, paciente muito ansiosa, é interessante repetir em um ano já explicar. Ó, tua lesão não vai sumir, embora a gente já teve pacientes, né, Mari? Sim. Que a gente quer. Nossa, eu lembro de uma assim que a gente fez, por exemplo, que fez tudo direitinho, que estava menor a lesão, e ela era uma paciente super adepta ao teu tratamento. Hoje, com o E tratamento clínico de endometriose, a gente consegue tirar paciente de fila de cirurgia, Hum, né? Consegue. Tanto que as cirurgias dentro do último guideline da Ashley tem indicações limitadas, né? bem formais. A gente opera dentro das indicações, né? E as indicações são bem abrangentes, né? Aí daria para a gente fazer outro toque só para falar do tratamento e indicação cirúrgica, não cirúrgica. Então, que eu sempre digo, tem indicações bem claras que pode operar, que eu acho que tem indicação, que é infertilidade, dor pélvica incapacitante, o comprometimento de alças intestinais, Uhum. o comprometimento do ureter, que pode levar a paciente a perder um rim, Uhum. né? Então, são basicamente essas as indicações da cirurgia da endometriose. A última pergunta para a gente debater, assim, na tua prática clínica e na observação que tu vê, essa abordagem integrada, nutricionista, personal, a mudança do estilo de vida, um estilo de vida saudável, hoje tem inúmeros nutracêuticos que estão entrando com o objetivo de combater essa doença inflamatória, né? Na tua prática clínica, dentro de observar os exames de um Uhum. ano para o outro, Uhum. o que que tu isso é opinião, né? Tem coisas que são controversas, tem coisas que a gente. Mas na prática clínica, com todos esses anos,
Faz diferença a paciente ter esse acompanhamento integrado entre vários profissionais da saúde no resultado, Com no dia a certeza, dia? com certeza. A gente vê muito isso. E acho que dentro dessa evolução que houve no diagnóstico, houve também essa evolução de tratamento, né? E a satisfação das pacientes é muito legal de ver, né? Essa coisa da paciente entra já com uma outra, assim, um outro semblante, né? A gente vê que a paciente está feliz com o tratamento, e aí entra essa questão daquela paciente que adere é a que tem resultado melhor, e muitas vezes elas não aderem, né? Então é uma paciente que não consegue. Mas aquela paciente que aderiu a toda essa orientação que vocês passaram é outra paciente. É impressionante. Impressionante. Como médicas, né, Mel, eu tenho 30 anos de formada, vou fazer. A gente passou por uma medicina que vem tendo mudanças, né? Mudanças de paradigmas e às vezes muito difícil da gente até mesmo acreditar, Exatamente. né? Porque nós viemos de uma medicina, de uma residência focada em cirurgia, em Uhum, tratamento com antibiótico, em uhum, tratamento, né? E daqui a pouco a gente se depara com uma medicina nova, uhum. e aí, né? Exatamente. Isso E vai. aí a gente tem que evoluir, né? Então essa é a questão de não parar nunca, que é o que a gente faz. É, Não parar nunca, a gente está sempre atrás, sempre buscando trazer novidades, sempre buscando e atualização. resultado, né? E por quê? Porque exatamente isso, porque a gente vê o resultado disso, É, né? Essa nossa exatamente. inquietude que traz esse resultado. Melissa, muito obrigada. Estou muito feliz com o nosso toque. E queria que tu deixasse uma mensagem para as mulheres, né? Hã, uma mensagem de motivação, uma mensagem. O que que tu gostaria de dizer para essa mulher que está em casa com endometriose e que não foi ouvida ainda, ou com dor e que ainda não foi ouvida por alguém? Eu acho que vem de acordo a tudo que a gente conversou, né? Da importância dela buscar resposta. Então, assim, vai atrás, confia, confia que a tua dor não é uma dor, não é uma dor em vão, ela é uma dor que tem um resultado, que tem um motivo, que tem uma causa para aquilo ali, e que ela procure as pessoas certas, que ela não desanime, que ela não desanime do seu tratamento, porque é exatamente isso que a gente falou, assim, ó, a gente vê o resultado, a gente vê, e buscar tudo que ela puder. "Ah, eu não tenho tempo de fazer exercício", tem tempo de fazer exercício sim, não tem desculpa, tem que achar a solução para as coisas. Não é mais uma opção, né? Não é opção, exatamente, acho que é por aí, né, acho que é buscar isso aí, qualidade de vida, né, isso aí. Tá ótimo. Gente, encerramos aqui mais um toque. Melissa, de verdade, muito Eu obrigada. agradeço. Seguimos, né, com a endometriose, seguimos com o nosso trabalho, sempre incansáveis, né, de ajudar, a busca por ajudar as mulheres. Muito obrigada. Gente, até a próxima, até o próximo toque.